Bom, pessoal, vamos agora para o exercício 2 aqui, né, sobre gases ideais. Esse exercício aqui é bem legal, tá, gente? Ele fala assim, ó. Uma sala com um volume V é preenchida com ar, cuja massa molar média é M, né, que é uma média sobre os diferentes componentes do ar, N2, O2 e etc. Tá? Então, ele deu aí a massa molar do ar, que a gente vai aproximar como sendo um gás ideal. Tá? Já discuti isso no primeiro vídeo. Aí ele fala assim, se a temperatura da sala é elevada de T1 até T2, mantendo-se a pressão aproximadamente constante em P, qual é a massa que deixa a sala? Expresse seu resultado em termos das quantidades definidas no enunciado e da constante dos gases R. Então, o item A é literal e o item B ele vai falar vai dar uns números aqui para a gente usar. Tá? Bom, gente, o que ele está falando é o seguinte. Ele está falando, você tem uma sala com um certo volume, né? E essa sala tem uma certa quantidade de gás lá. Aí você esquenta esse gás mantendo a pressão constante. O que vai acontecer com esse gás? Né? Qual é a massa de gás que deixa a sala? Né? Por que acontece isso? Porque quando você mantém a pressão constante e aumenta a temperatura, o gás se expande. Tá? Então o volume aumenta. O volume de gás aumenta. Acontece que a sala tem um volume fixo. Então, como o gás está se expandindo, mas a sala tem um volume fixo, é natural que parte do gás, alguma quantidade de gás, uma certa massa de gás, vai ter que sair da sala. Tudo bem? Então, vai ter alguma frestinha que vai fazer com que... tem alguma abertura que vai fazer com que esse gás saia da sala de alguma forma. Tá? E aí a gente tem que calcular qual é essa massa de gás que deixa a sala. Para isso, gente, vamos ver como que a gente pode relacionar a massa do gás com as grandezas termodinâmicas, os parâmetros termodinâmicos que caracterizam o estado do gás, que são pressão, volume e temperatura. Tá? Bom, vamos lá. A gente sabe PV igual a nRT, equação geral dos gases perfeitos, dos gases ideais. No vídeo anterior eu falei para vocês que o número de mol pode ser escrito como o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, mas eu também posso escrever o número de mols como sendo a massa dividido pela massa molar. Aqui tudo em gramas. Massa em gramas e massa molar em gramas. Tá? Por quê? Porque a massa molar é a massa de 1 mol. É a massa que 1 mol de gás tem. Se eu dividir a massa de gás que eu tenho pela massa que 1 mol tem, eu vou ter o número de mols. Tá? Então, substituindo esse cara aqui, e de novo, o Mzinho vai sempre representar a massa de gás, a massa de amostra que eu tenho, e o Mzão vai representar a massa molar. Tá? Substituo esse cara aqui, fica isso aqui, PV igual a Eminho sobre M, Mzão, RT. E aí, como eu estou interessado em brincar com a massa de gás, eu vou isolar o Mzinho. E aí fica que o Mzinho é Emão PV dividido por RT, que é o que a gente encontra aqui. Eu escrevi 1 sobre T aqui separado, porque é ele que vai ser importante. Porque olha o que acontece. Né? Eu posso escrever que a massa de gás que eu tinha inicialmente era PVM sobre R vezes 1 sobre T1, e a massa final é PVM sobre R vezes 1 sobre T2. Né? E aí a questão é que o volume é fixo, né? O volume da sala, né? A massa molar é obviamente fixa, a pressão é fixa, ele diz no enunciado, R é uma constante universal, obviamente fixo, então a dependência está aqui com a temperatura. E é fácil perceber que a massa de gás, nesse caso, ela é inversamente proporcional à temperatura. Tá? Então, quando você tem uma situação de pressão e volume fixo, a massa do gás é inversamente proporcional à temperatura. Tá? É muito importante, quando a gente fala isso, a gente ressaltar que isso é válido numa situação em que a pressão e o volume é fixa. Tá? E aí sim a gente pode dizer que a massa é inversamente proporcional à temperatura. Por quê? Por exemplo, essa expressão ela é válida sempre. Mas suponha que o volume não fosse fixo. Aí o volume também poderia depender de alguma forma da temperatura. Ou a pressão poderia depender da temperatura, de modo que não daria para a gente garantir necessariamente que a massa é inversamente proporcional à temperatura. Tá? Então, nesse caso, a gente consegue fazer isso. Bom, e aí o que a gente tem? Como T2 é maior do que T1, né, porque eu esquento de T1 até T2, então a temperatura T2 é maior, a gente tem que M2 é menor do que M1. Ou seja, a massa final de gás, depois que eu esquentei o sistema, vai ser menor do que a inicial. E aí, com isso, eu posso calcular a massa que foi jogada para fora
simplesmente pegando a massa inicial em 1001 menos a massa final que terminou, né? A massa antes de eu esquentar menos a massa depois que eu esquentei. Essa diferença vai ser a massa que foi jogada para fora. E aí eu pego essas expressões e coloco aqui. O PV Emão sobre R vai embora em evidência. E aí fica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. E essa é a expressão da massa que deixa a sala no processo. Tá? A expressão literal. Aí no item B, eu vou considerar um volume de 80 metros cúbicos, uma temperatura inicial T1 de 18 graus Celsius, uma temperatura final T2 de 25 graus Celsius, uma pressão de 1 atm e essa massa molar aqui. Tá? Então, a pressão está aqui, ó. Eu tive que passar para Pascal, então 1 atm, 1.013, 10 a quinta Pascal. 80 metros cúbicos é o volume. Tá? A massa molar eu passei para quilogramas, tudo bem. Eu poderia ter deixado em gramas aqui, e aí a resposta daria em gramas, mas eu quis passar para quilogramas, e a resposta dá em quilogramas. Tá? O R está aqui, tudo bem? 8,314. E as temperaturas, 1 sobre T1. T1, que é a temperatura inicial, é 18 graus Celsius. Eu somo 273, dá 291 Kelvin. T2, que é a temperatura final, é 25 graus Celsius. Eu somo 273, dá 298 Kelvin. Tá? Faço as contas e eu encontro que a massa de gás que deixou a sala foi de 2,24 kg. Tá? Então, ainda nesse processo de aquecimento, uma massa de gás de 2,24 kg deixou a sala. Beleza? Então é isso, gente. Esse foi o exercício bem interessante para a gente discutir aqui algumas coisas legais sobre gases e operacionalizar bastante com as fórmulas, tá? E é isso. Até o próximo exercício.